10 horas da manhã, em uma região brasileira. Segundos depois, a porta se abriu e uma senhora ficou a olhar de cima a baixo para Pedro. Pedro, com toda a simplicidade do mundo, disse que estava a caminho da cidade e resolveu parar para conhecer os moradores da casa, já que havia comprado uma pequena chácara ao lado daquela propriedade. Eu moro sozinha, rapaz. Passe um bom dia, disse a senhora fechando a porta. Pedro, desajeitado com aquela recepção, virou as costas e saiu. Enquanto saía, ele admirava a beleza da casa e do terreno. Um casarão lindo, num terreno enorme e bem cuidado. Um encanto de lugar. Parado no portão de entrada da casa, Pedro pensava como aquela senhora era capaz de manter o lugar daquela maneira, se vivia sozinha. E naquele mesmo dia, ele visitou várias outras chácaras vizinhas, mas estranhamente, e ao contrário da linda casa, todas pareciam vazias e abandonadas. Que estranho! No caminho de volta à sua chácara, ele foi surpreendido com a presença de uma moça caminhando de cabeça baixa na beira da estrada. Pedro parou o carro e perguntou se ela necessitava de ajuda ou carona. Mas ela não respondeu e foi logo dizendo: "Seu moço, você não devia ter ido àquela casa. Se afaste daquela senhora." E antes que Pedro pudesse perguntar por quê, a moça saiu da estrada e desapareceu. Pedro não sabia o que pensar. Quem era aquela moça e como ela podia saber que ele tinha ido até aquela casa? E por que se afastar daquela senhora? Tudo aquilo era muito estranho. Depois de alguns minutos encucado e pensativo, ele seguiu até a sua casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Estranhos gritos, oriundos da casa vizinha, mas pareciam acontecer no seu quintal. Quem poderia estar gritando? A moça que ele havia visto na estrada ou aquela senhora mal educada? E os gritos continuaram até quase o amanhecer. Pela manhã, Pedro resolveu ir até a cidade e investigar. Queria descobrir quem era a sua vizinha e o porquê das outras chácaras se encontrarem abandonadas. E foi. A cidade era uma pequena vila que também parecia inabitada. Quase não havia ninguém. E Pedro parou o carro em frente à única vendinha que viu e entrou. No balcão, uma idosa atendia com uma cara de poucos amigos e Pedro não fez nenhuma pergunta. Apenas comprou umas coisinhas e saiu. Ao sair da vendinha, um idoso aproximou-se dizendo que ele não ia conseguir nenhuma informação, pois o que ele queria saber, ninguém sabia. Segundo o idoso, a resposta era um risco que ninguém desejava correr, conhecer ou saber. O melhor é abandonar a tua chácara, senão vai acabar como os outros, disse ele. Pedro não podia acreditar no que ouvia. Abandonar a sua chácara comprada com tanto sacrifício era algo impensável. Jamais. Agora, mais que nunca, ele estava curioso e resolvido a descobrir o que acontecia naquela região e o que tanto aterrorizava aquela gente, custe o que custasse. Naquela noite, Pedro decidiu pernoitar escondido em frente à casa e ver o que acontecia. Queria ver se os gritos da noite anterior voltavam a repetir e, o mais importante, quem gritava e por quê. E esperou. As horas passaram e nada. Puro silêncio e escuridão. Por volta da 1 da manhã, quando já cochilava, ele foi espantado com o primeiro grito no interior da casa. Um grito de mulher que gritava a todo pulmão. Um pavor
Pedro continuou observando e escutando. Minutos depois, a porta se abriu e 3 homens saíram em direção ao pátio, enfileirados e em silêncio. E logo atrás deles, Pedro pôde ver aquela mesma senhora, dona da casa, gritando e ordenando àqueles senhores, que se portavam como escravos assustados e obedientes. Os 3 homens, tão logo saíram, começaram a trabalhar sob a vigilância da senhora, que gritava sem parar. Depois de algumas horas trabalhando, eles retornaram à casa e o silêncio voltou. Pedro não conseguia entender a reação submissa daqueles senhores. E enquanto pensava, aquela mesma moça que havia visto na estrada apareceu de uma maneira repentina ao seu lado. Espantado com a aparição, Pedro perguntou se ela sabia o que passava e, com uma voz medrosa, ela respondeu que o que ele havia visto era o poder maligno do demônio. Que aqueles pobres senhores haviam sido apoderados pela senhora, que agora possuía todo o controle de suas vidas. Mas por quê? Como? Perguntou Pedro, assustado e confuso. Coisas do mal, seu moço. Esqueça o que viu e vá embora antes que seja tarde. Respondeu a moça, desaparecendo na escuridão. Minutos depois, Pedro retornou à casa mais confuso e curioso que antes. Durante todo o dia, ele pensou no que fazer e como descobrir a razão de tanto segredo e mistério. E a noite chegou. Por volta da mesma hora da noite anterior, Pedro entrou no terreno da casa e, cautelosamente, se aproximou da porta dos fundos. Seu plano era entrar enquanto a senhora e os senhores se encontravam na frente da casa. Poucos minutos depois, os gritos começaram. Hora de entrar, pensou Pedro. E entrou cuidadoso, caminhando em direção ao que parecia ser a sala, no final de um corredor. De repente, os gritos pararam. Pedro pensou voltar e sair, porém a curiosidade era maior que o medo. E ao chegar na sala, ele parou surpreso, espantado e assustado, ao ver que no meio dela, a mulher lhe encarava de uma maneira sinistra e sorridente. Pedro correu para a porta por onde havia entrado, mas não foi possível sair, pois naquele instante os 3 senhores entraram, bloqueando a sua passagem como 3 robôs. A curiosidade de Pedro, infelizmente, chegava ao fim. Depois daquele dia, Pedro jamais foi visto. Sua chácara se encontra vazia e abandonada, como todas as outras vizinhas. No entanto, a casa continua linda, agora bem cuidada por 4 senhores submissos e obedientes. Te cuida e muito obrigado.